Olá, meu querido, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem? Graças ao nosso eterno Criador. Meu querido, muito obrigado por você ter compartilhado nossos vídeos, por você estar compreendendo e entendendo o Evangelho eterno, o Evangelho da graça soberana. Porque muita gente ainda, talvez, está meio confuso com essa questão de Evangelho eterno, Evangelho da graça, Evangelho da graça, Evangelho eterno. Meu querido, uma coisa nós precisamos entender. Eu falo sempre, 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 sempre. Aqui em casa vem muita gente. Aqui em casa vem pastores, aqui em casa vem presbíteros, aqui em casa vem diáconos, aqui em casa vem evangelistas, aqui em casa vem membros de igrejas, aqui em casa vem livres pensadores, vem católicos, aqui em casa já apareceu espíritas. Aqui na minha cidade tem ateus, mas tem poucos ateus. Eu já trabalhei com ateus, mas nunca tive o prazer de receber na minha casa ainda ateu. Mas pessoas de outras religiões, de outras denominações, aqui vem bastante. Já veio pastor da Igreja Batista, presbiteriana, assembleianos. Aqui em casa já veio pessoas adventistas, não é? E graças ao meu eterno Criador, ninguém saiu daqui falando de ninguém. Ninguém. São meus amigos, porque eu falo sempre uma coisa, queridos. Eu dou graças ao meu eterno Criador quando aparecem pessoas dessa espécie para conversar comigo, pessoas que têm ali, né, um grau de conhecimento. Não vou falar de entendimento, não, mas tem um grau de entendimento muito melhor do que, às vezes, um membro de igreja. Às vezes, quando eles falam que é obreiro, eu gosto mais. Meu querido, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu quero aqui, nesse vídeo, eu quero responder ao meu irmão, ao meu querido irmão José da Mata. Ele fez um comentário no meu vídeo. O vídeo é onde eu falo sobre anjos. O número desse vídeo é o 457. Você vai pesquisar aí, você vai olhar no comentário. Tem um comentário do nosso irmão José da Mata. Mas o irmão José da Mata, eu quero responder aqui com toda a educação, porque eu não quero perdê-lo de vista, não é? Irmão José da Mata, se você ouvir esse vídeo, o senhor entenda o que eu vou falar. O nosso irmão José da Mata, ele diz no seu comentário que eu comecei bem, falando sobre a graça, mas que agora eu estou falando sobre esse tal evangelho eterno e que eu deveria parar com isso, né? E deveria voltar atrás e continuar falando sobre a graça. Esse é o comentário do nosso irmão José da Mata. Mas eu quero responder, irmão José da Mata, que na verdade, eu, Alberto, eu não desprezo, ou nós não desprezamos a graça, porque a graça ela é eterna, assim como as boas novas eternas, ou seja, assim como o evangelho eterno. Irmão José da Mata, hoje, nós temos noção, meu querido, de que não podemos parar no tempo e ficar engessado por tradições judaicas e ficar preso ao passado, num período que já acabou, meu querido. Esse é o maior problema. E é um período que já acabou. O período das fábulas judaicas já ficou para trás. O período
da graça, eu não estou falando da graça em si, eu estou falando do período em que foi pregada a graça. Porque talvez, meu querido, talvez o que pode estar havendo, talvez o que pode estar havendo é um erro de interpretação no que diz respeito a tempos, períodos e graça propriamente dita. A graça, ela é eterna, é o favor imerecido. Mas o tempo da graça acabou, não acabou a graça. O favor imerecido não acabou, ela é eterna. O que acabou foi o período dessa tal graça, o qual ela foi pregada e anunciada. E eu vou ler para você, irmão José da Mata, para o irmão não ficar confundido, mas eu não quero perdê-lo. Eu quero que o senhor continue assistindo os vídeos que falam sobre a graça e assistindo os vídeos dos ensinadores ou dos divulgadores do Evangelho Eterno. Eu não quero perdê-lo. Se o irmão for igual eu, durante 45 anos, na tradição religiosa que não entendia a Bíblia, então o irmão continua conosco, porque o irmão vai abrir a sua mente e vai entender. Eu não estou aqui fazendo um react, né? Eu não estou reagindo de forma negativa ao seu comentário, não, irmão José. Longe disso. Eu só quero que o senhor entenda que graça e tempo da graça são dois períodos totalmente diferentes. O período da lei acabou em Cristo. Romanos 10:4. O período do evangelho do reino acabou com Jesus e os discípulos. O período em que foi pregado o evangelho da graça acabou. Acabou quando? Acabou antes mesmo de Paulo morrer. É ele que fala isso. É ele que fala. E antes de Paulo morrer, vamos dizer, o ápice ou clímax que estava acabando com aquele período foi justamente o período do ano 70, em que foi feito o juízo sobre Israel. Então, a partir dali, houve a inauguração do evangelho eterno. É bíblico, meu querido. É bíblico. E uma curiosidade, irmão José da Mata, não foi confiado a homem. O período, a era das eras que nós estamos vivendo, não foi confiada a homens, foi confiada a anjo. Por que não foi confiada a homem? Porque ali era vamos dizer, como é que eu uso o verbo? Ali era a consumação de todas as coisas. Ali era o reino de Deus sendo inaugurado, aonde tudo, onde Deus era tudo em todos, e vivemos até hoje. Nós estamos há 2000 anos vivendo a era do Evangelho Eterno. Quer ver uma curiosidade? Se o Evangelho Eterno fosse confiado a homem, a Bíblia ela teria que ser continuada escrita. Mas por que a Bíblia ela não continuou sendo escrita? O seu período bíblico termina no Apocalipse. Justamente porque o período do Evangelho Eterno é fechamento. Ali é a conclusão de todas as coisas. Está me entendendo, irmão José da Mata? Deixa eu fazer uma pergunta, agora é para todos, não só para nosso irmão José da Mata, para todos os nossos inscritos, os nossos irmãos que seguem a graça eterna de Deus e o Evangelho Eterno. Quando você procura um médico para cuidar de uma doença sua, da sua esposa,
do seu filho, da sua filha, de um parente, qual a primeira atitude que você toma? Responda aí para mim. Qual é a nossa primeira atitude quando nós vamos procurar um médico? Se você está doente, a sua doença é no nervo, você vai procurar um neurologista. Você tem que procurar um especialista naquela doença. Se você tiver com problema na pele, você vai procurar um médico especialista em pele humana. Se você tiver problema nos olhos, você vai procurar um oftalmologista, é um especialista. Então, meu querido, você pega isso, o seu dia a dia, com respeito a médicos, como que você vai procurar um médico especialista em olhos se o seu problema é no cérebro? Como que você vai procurar um médico especialista em coração, cardiologista, se o seu problema não é no coração? É no ouvido, é no otorrinco. É possível? Claro que você vai dizer não. Meu querido, então, quem foi especialista na lei de Moisés? Estou com a Bíblia aqui. João 1,17. Quem era especialista na lei? Era Paulo? Era Jesus? Era os discípulos? Quem era o profissional experiente, especialista na lei? João 1,17. Pois a lei foi dada por, olha, por e não através de. Até isso nós temos que prestar atenção nas preposições. João 1,17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aqui fala que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade. Vem cá, então a graça não é a verdade? Então a graça não é a verdade? Porque esse e a está dividindo uma coisa da outra. Até nisso temos que aprender. A graça e a verdade. Então a graça não era a verdade? Não. A graça foi um favor. Mas esse favor foi um ato do Eterno. Mas a verdade mesmo, a verdade era Jesus. E a graça foi dada por intermédio, por meio de Jesus. Olha aqui. Observe a palavra por meio de Jesus. A graça é a verdade. Agora a lei foi dada por intermédio, ou seja, quando você pronuncia o verbo intermédio, você tem que acrescentar mais alguma coisa. Intermédio é quem fez a intermediação, é quem foi o intermediário. Jesus, ele não foi o intermediário.
Jesus, ele foi o quê? O meio, o qual a graça e a verdade veio. Ou seja, você não conseguiria alcançar a graça e a verdade se não fosse por meio de Jesus. Agora, a lei, ela foi dada por intermédio. Então, Moisés, ele foi um intermediário. Tá dando para você entender? Então, tanto a lei como a graça, ela foi dada por intermeio e o outro por meio. Então é muito bom você prestar atenção nas preposições para que vocês entendam o que é o evangelho eterno. O evangelho eterno não foi confiado ao homem, não foi confiado a Paulo, aos apóstolos, aos discípulos e Jesus. E olha que ele era filho de Deus, a sua manifestação. Então, ficou para trás isso aí? Ficou. Claro que ficou. Dê uma olhadinha. Quem foi especialista no Evangelho do Reino? Quem foi? Foi Jesus e os discípulos. O especialista na lei foi Moisés. João 1,17. Agora, Mateus, no capítulo 10, o versículo 5 e 7, olha o que você vai encontrar aqui, meu querido. Mateus, capítulo 10, versículos 5 ao 7. Olha o que está escrito aqui. Jesus, capítulo 10 de Mateus. Jesus enviou os 12 e ordenou a eles isso aqui, ó. Não ireis pelo caminho dos gentios, nem vocês entrem em cidade samaritana. Vocês vão às ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, para os judeus. Versículo 7. E indo, vocês pregam dizendo, o reino dos céus está próximo. Quando você vai em Lucas, no capítulo 10, versículo 9, aí o discurso muda. Lá você vai encontrar que eles disseram assim, olha, o reino de Deus já chegou até vocês. Então, especialista no evangelho do reino era Jesus e os discípulos. Acabou aquele período? Sim. Acabou o período da lei? Sim. Acabou o período do evangelho do reino? Sim. E agora, quem foi o especialista no evangelho da graça? A incircuncisão. Quem foi? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo. E acabou aquele período? Sim, acabou. Capítulo 1 de Gálatas, do versículo 11 ao 17. Você vai ver que quem era especialista no evangelho da incircuncisão, evangelho da graça, era Paulo. Mas que aquele evangelho, ele terminou. Acabou, meu querido. Acabou. O próprio Paulo disse isso. O próprio Paulo disse. E aí? Então, Paulo, ele disse em Colossenses 1 e 6, ele disse assim, olha, como que aquele período terminou? O período, não a graça, não o ato, o período. Vocês estão fazendo confusão porque vocês querem. Alguns, né? Que colocam os comentários aí meio estranho e tal. Mas é porque vocês não entendem ainda dos verbos. Meu querido, o verbo na primeira, segunda, terceira pessoa tem que ser respeitado. O possessivo tem que ser respeitado, né? O tempo verbal tem que ser respeitado. A colocação verbal tem que ser respeitado. As preposições têm que ser respeitadas. Os remetentes destinatários têm que ser respeitados. Claro que os religiosos não respeitam isso, mas eu e você estamos aprendendo que tem que ser respeitado. Olha o que Paulo disse em Colossenses 1:6. Eu vou ler os 5 e 6. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, estava, né? Reservado nos céus, do qual antes ouviste pela palavra da verdade do evangelho, que já chegou a vós. Tá vendo aqui o tempo verbal? Já chegou. Já chegou quando?
quando Paulo escreveu aos crentes de Colossenses, aos crentes lá de Colossos. Então, já chegou a vocês. Em todo mundo este evangelho vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conheceste a graça de Deus em verdade. Agora, olhe o checkmate, o versículo 23. Se é, olha a condicional, porque se é condicional. Se é que vocês permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram, o qual foi. O tempo verbal é o quê? Passado. Já em Colossenses, quando ele escreveu isso aqui, ele já está usando o verbo no passado, o qual foi pregado a toda criatura que há ou que havia debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, ele, Paulo, foi ministro. E aí? E aí? Você tem alguma dúvida disso? Evangelho eterno é isso, meu querido. Ele te localiza dentro da Bíblia. O Evangelho eterno, ele te faz enxergar o que é as boas notícias, as boas novas eternas. E aí? O Evangelho do reino foi confiado, era Jesus e os discípulos. A lei era Moisés. A lei era Moisés, especialista. A graça, a incircuncisão, foi ao apóstolo Paulo. Gálatas 1, 11 ao 17. E aí? E o evangelho eterno foi confiado a quem? Apocalipse 14, 6. Foi confiado a anjo. Mas por que a anjo? Você só não vai se emocionar agora se você for muito duro de coração. Por que o evangelho eterno foi confiado a anjo? Vou te responder e você vai se emocionar. Lembre-se que quando Deus fez o mundo e todas as coisas, tudo que Deus mandava fazer, conversar com o homem, era através de anjos, que vinha lá trazer o recado de Deus para o profeta, para o patriarca, para quem quisesse, era através de anjo. Então, por que depois mudou? Que Deus começou a falar com os homens através dos profetas. Os profetas recebiam direto de Deus e depois o profeta ia lá e entregava a alguém. Mas a princípio era o anjo que trazia. Então por que quando nós chegamos em Apocalipse, nós vemos o anjo outra vez sendo usado para manifestar o evangelho eterno ao mundo? Porque tudo voltou à estaca zero. Do jeito que começou, tinha que terminar. E o Apocalipse foi o final de tudo. Em Romanos 10, 17, 18, também fala ali que o evangelho ao qual foi confiado a Paulo foi terminado. Foi terminado. Então, meu querido, você tem que acreditar. Não é em irmão Alberto, irmão Cláudio Mendes, os irmãos que estão aí pregando o evangelho do reino do eterno, não. Você tem que acreditar nos escritos bíblicos. Irmão Cláudio falou uma coisa muito importante e é verdadeira. Ele fala, nós não somos pregadores, não. Você acha que nós somos ensinadores? Não, nós só lemos o que está escrito na Bíblia. É só isso. Nós não inventamos nada não, querido. Então o evangelho eterno ele foi confiado a anjo
porque ali era o final da história, era a consumação de tudo. Se o evangelho eterno fosse confiado a homens, então o período bíblico não terminaria no Apocalipse. E a Bíblia teria que ser continuada a ser escrita. Mas por que o evangelho eterno foi confiado a anjo? Porque ali era o resumo de tudo. Tudo estava cumprido. Tudo estava do jeito que Deus queria, aonde e no lugar que ele queria que estivesse. Bom José da Mata, um abraço. Um abraço. Assista mais a nós que estamos divulgando, não estamos ensinando, divulgando o Evangelho Eterno. Assista mais, meu querido. E eu não saí da graça, não, porque ela é eterna. Eu saí do período, eu não vivo o período da graça, não vivo o período da lei, não vivo o período do Evangelho do Reino, eu vivo o período do Evangelho Eterno, que é a era das eras. Eu estou no milênio eterno de Deus. Entendeu, meu querido? Por isso o Apocalipse 14:6. O Evangelho Eterno, ele não foi feito para ser pregado, ele foi feito para ser vivido. Por isso o verbo proclamar. Você entendeu, meu irmão? Amém? Esclarecido aí? Graça eterna. Irmão Cláudio Mendes, um grande abraço. Eu assisti os vídeos do nosso irmão Cláudio Mendes e foi bênção pura. Tá bem? E a todos os outros irmãos aí da graça do Evangelho Eterno. Amém. Graça eterna. Amém.